Meus irmãos, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias comigo na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2. Eu estive pensando nesse texto, e esse texto ele tem falado muito ao meu coração, tanto com relação à postura da igreja de Tessalônica nos seus primeiros dias, assim como a postura do apóstolo Paulo enquanto um pastor, missionário, plantador de igrejas, grande homem de Deus, que possuía uma mente brilhante, que na minha maneira de ver foi o maior teólogo que a igreja já produziu para a glória de Deus, mas que era um homem piedoso. E como nós temos dificuldade, irmãos, de conciliarmos essas questões. Talvez, diferentemente do apóstolo Paulo, nós não sejamos teólogos robustos, experimentados, que caminham com desenvoltura pelos corredores do saber humano, mas nós temos também as nossas responsabilidades, somos profissionais liberais, trabalhamos em nossas empresas, ou temos os nossos comércios, responsabilidades com os nossos filhos em casa, as nossas próprias demandas, e por vezes nos falta aquele tempo de qualidade para estarmos na presença do Senhor, para buscarmos ao nosso Deus com toda a força do nosso coração. E eu pensava sobre essas questões, esse texto falava comigo. O apóstolo Paulo, ele era esse homem profundamente ocupado, alguém que tinha responsabilidades com inúmeras pessoas, mas que tinha tempo para Deus. E eu pensava a respeito dessa nuance das nossas vidas. Nós precisamos ter tempo para Deus. Nós precisamos ter tempo para Deus. Um tempo de qualidade com o Senhor. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é produto das minhas inquietações. Esse sermão foi preparado para mim e eu resolvi compartilhar com vocês. Espero que ele possa falar o coração de vocês, assim como falou ao meu. Amém? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2, nós vamos até o verso 5, com a ajuda do Senhor. O texto sagrado nos diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Meu Deus, nós amamos o Senhor profundamente, e é razão de muita alegria para todos nós estarmos na Tua casa, ainda que em uma terça-feira fria, chuvosa, mas profundamente acolhedora, porque nós somos recebidos por Ti, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, diante da Tua gloriosa presença, desejosos que o Senhor permaneça falando conosco, assim como tens falado desde o princípio deste culto público. Sê misericordioso para conosco, Senhor, e nessa noite fria aquece o nosso coração, ilumina a nossa mente, enternece a nossa alma para que nós possamos guardar um bom depósito acerca das verdades preciosas que o Senhor haverá de nos propor hoje à noite aqui. Sê misericordioso para conosco, ó Pai, fala conosco de uma maneira simples, objetiva, para que nós possamos voltar às nossas respectivas realidades, com a certeza inafastável de que estamos levando para os nossos lares aquilo que viemos buscar nesse lugar hoje à noite. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa humilde oração em Tua presença. É em nome do Teu Filho, Senhor, que nós oramos. Amém. Pois bem, em um primeiro momento, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês parte das características da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo por ocasião da sua segunda viagem missionária, aparentemente em algum momento por volta do ano 50 ou 51 depois de Cristo. A princípio, a Europa não era o objetivo missionário do apóstolo Paulo. Ele desejava evangelizar a região mais ao norte da província romana da Ásia Menor, mas ele foi impedido pelo Espírito de Jesus de compartilhar o evangelho ali. Isso já fala o meu coração demais, irmãos.
Que Deus nos impeça de fazermos coisas que são maravilhosas para o reino de Deus, mas que não devem ser feitas naquele momento. Há coisas que são preciosas, são espirituais, vão contribuir com a expansão do reino, com a manifestação da glória do Senhor, mas não devem ser feitas naquele momento. Talvez porque nós somos imaturos ainda, talvez porque existam coisas que são tão espirituais e importantes quanto, e que devem ser feitas naquele momento. Talvez seja porque, ainda que seja algo espiritual e proveitoso para o reino, naquele momento não é vontade do Senhor, não é o melhor para as nossas vidas. Que Deus nos livre de gastarmos a nossa preciosa energia vital naquilo que não é pão, naquilo que não vai servir para nos alimentar e alimentar quem nós amamos naquele momento. A ideia, o objetivo, a ambição missionária de Paulo para a região da Ásia Menor, porção mais ao norte, era fabulosa, mas ele foi impedido pelo Espírito de Jesus de pregar ali. Atos capítulo 16, do verso 1 até o verso 5. Então ele viaja novamente com seus amigos, Silas, Timóteo e depois Lucas, e estando em Troade, ele tem aquela visão em que o varão macedônio diz: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, finalmente, permanecendo com a motivação ideal, com o encorajamento devido, na orientação do Senhor, agora sim, estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. E aqui a coisa acontece. A primeira cidade a ser evangelizada foi Filipos. Paulo é recebido com uma surra, é levado a um calabouço, é amarrado em um tronco junto com Silas, um dos seus grandes amigos. Depois é expulso da cidade, e é nesse contexto que ele chega em Tessalônica. Paulo chega em Tessalônica com as feridas ainda abertas da última surra que ele havia tomado em Filipos, há pouquíssimo tempo atrás. Tinha feito toda uma viagem a pé, em uma época onde não haviam antibióticos, em uma época onde não haviam analgésicos, quando muito um chazinho de alguma coisa para aliviar muitas dores. E é nesse contexto que Paulo chega a Tessalônica, vai até a sinagoga local, Atos capítulo 17, começa a pregar o evangelho ali, segundo era o seu costume, e Atos capítulo 17, verso 2, diz que por 3 sábados, 21 dias, ele arrazoou com aquelas pessoas acerca das Escrituras. O Espírito Santo realizou uma obra extraordinária, a cidade ficou empolvorosa. Nos sábados seguintes, 2 sábados, toda a cidade afluiu até a sinagoga para ouvir aquela mensagem extraordinária, pregada com muita paixão pelo apóstolo Paulo, mas aquilo provocou ciúmes nos judeus que ali residiam. De modo que em Atos capítulo 17, verso 5, Lucas nos diz que esses judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntaram uma turba, alvoroçaram a cidade e expulsaram o apóstolo Paulo. E agora Paulo levava as suas feridas abertas para a próxima cidade, que seria Bereia. Mas o que é que nos chama a atenção com essa chegada de Paulo a Tessalônica, com essa maneira preciosa com que ele pregou o evangelho, mesmo em meio a uma situação tão difícil? Ora, o que em primeiro lugar nos chama a atenção é essa informação do verso 2, quando Paulo diz: damos sempre graças a Deus por todos vós. Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus porque fiz aquela viagem difícil a pé, com as feridas abertas da surra com varas que eu levei lá em Filipos, sangrando aqui, sangrando acolá. Eu dou graças a Deus por ter chegado à capital da Macedônia, uma cidade estratégica para a missão, por ter sido recebido naquela sinagoga e por ter tido a oportunidade de pregar ali 21 dias até ter sido expulso. Para nós, irmãos, poderia ter sido uma experiência profundamente frustrante. Você é conduzido pelo Senhor a partir de uma visão plenamente espiritual, a atravessar um oceano inteiro, achando que ali a coisa vai acontecer. Na primeira cidade que você chega, uma surra, depois calabouço, depois ser amarrado num tronco, não pode nem cuidar das próprias feridas. Por volta da meia-noite, um terremoto. Você acha que o prédio inteiro vai cair na sua cabeça, mas só as suas algemas se quebram.
Então você é colocado em liberdade, não sem antes evangelizar o carcereiro que cuidava de você, talvez a pessoa que lhe aplicou as chicotadas, nós não sabemos. E depois ele parte para uma próxima cidade, quem sabe com o coração pensando assim: aqui talvez a recepção seja melhor, contudo ele não consegue ficar nem mais do que 3 semanas na cidade. Um tumulto gigantesco acontece, semelhante ao tumulto que houve em Listra quando ele foi apedrejado, por exemplo, e agora nós temos o homem sendo expulso da cidade. Irmãos, quando chove, para a gente já fica difícil. Imagina uma situação como essa. Você olha para o apóstolo Paulo, e o que é que Paulo compartilha conosco? É graças a Deus. Eu agradeço tanto a Deus as experiências que eu vivi com vocês aí. Não é isso que ele está dizendo? Eu agradeço a Deus. Eu dou graças a Deus. Não um dia ou outro. Eu dou sempre graças a Deus pelas experiências que eu vivi com vocês aí, quem sabe pensando na resiliência da igreja, que só esteve com o seu pastor por 21 dias, quem sabe lembrando-se daqueles irmãos se despedindo dele à medida que ele deixava a cidade, deixando uma igreja neófita, tão frágil, irmãos, uma igreja recém-plantada há 21 dias, quantas dúvidas teológicas esses irmãos não possuíam, mas apesar de todas as dificuldades, aquela igreja lutava para permanecer firme. Talvez tenha sido em razão de toda essa dificuldade que Paulo se tornou tão grato a Deus pela igreja. A igreja de Tessalônica era um verdadeiro milagre. E invariavelmente nós só valorizamos aquilo que temos quando é difícil para nós. Sabe por que nós pouco valorizamos a salvação muitas vezes? Porque nós pouco sabemos o que o pecado é e o que é que o pecado pode provocar. No período puritano, as pessoas não se tornavam membros das igrejas assim tão fácil como é nos dias atuais. As pessoas ouviam o evangelho, eram transformadas pelo evangelho e começavam a tentar caminhar com a igreja. E só depois, muitas vezes, de meses a fio, convalescendo em razão do pecado que provocava dor, que provocava vergonha, sendo trabalhados em seu caráter pelo pastor, pelos irmãos que já eram crentes, finalmente a comunidade entendia que aquele pecador moribundo de fato havia se arrependido e era digno de fazer parte daquele corpo místico e espiritual de Cristo. Então ele era acolhido e vinha fazer parte da igreja. As pessoas literalmente experimentavam esse processo de sofrer pelo pecado, de amargar as consequências da vida pregressa que outrora tinham, para finalmente poder valorizar o antídoto, o remédio, a cura. Por vezes nós passamos rápido demais por esse processo, nós quase não temos tempo de pensar em quem nós éramos e o que nós somos agora no Senhor, mas quando isso é tirado de nós, quando o nosso pastor é tirado de nós, quando a Bíblia que nós amamos é retirada de nós, quando a gente vem para o culto e a igreja está fechada, quando a gente tenta adorar a Deus, mas nos é cerceado, nos é impedido, quando a gente quer ouvir mais, mas não tem ninguém que pregue, irmãos, então a gente fala assim, graças a Deus, tal dia vai ter culto, o pastor vai estar lá, vai ter Bíblia para a gente, Deus vai ser glorificado, eu dou graças a Deus por isso. Quando nós temos demais, nós temos a tendência humana de não valorizarmos, porque a alma farta, já dizia Salomão, pisa ao favo de mel, mas para a alma sedenta, até o amargo é doce. Paulo dava graças a Deus pela dificuldade, pela luta, pela prova, porque isso forjava caráter, porque isso mostrava integridade, porque isso anunciava o valor que as coisas possuíam, e levava Paulo, assim como a igreja, a algo muito interessante, que também me chamou muito a atenção aqui. Em um primeiro momento foi dar graças, até na dificuldade, e no segundo momento foi orar, incessantemente, pela igreja. Paulo diz, eu menciono essa igreja, ainda no verso 2, em todas as minhas orações, e ele diz, sem cessar.
Paulo orava pela igreja de Tessalônica. Esse é o segundo ponto. Em um primeiro momento, Paulo agradecia a Deus pelo que viveu ali. E em segundo momento, Paulo orava pela igreja. Ele mencionava a igreja em suas orações. Meus irmãos, mais do que qualquer coisa, a intercessão é uma prova de amor. Só quem de fato ama alguém, leva essa pessoa até o trono da glória de Deus. Quem ora, ama. A oração é uma prova de amor. Paulo amava os tessalonicenses e por isso ele orava por eles. Na verdade, o coração do apóstolo Paulo era um coração pastoral repleto de amor. Quando você faz uma leitura atenta de 2 aos Coríntios capítulo 11, você vai perceber uma espécie de rol macabro de todo o sofrimento que Paulo experimentou. Mas esse homem tinha um corpo eivado de muitas cicatrizes. No final da lista, Paulo diz algo que, se você ler depressa, você pode passar desapercebido. Ele diz assim, 2 aos Coríntios capítulo 11, verso 28. 2 aos Coríntios 11, 28, Paulo diz: além das coisas exteriores, como por exemplo, 5 quarentenas de açoites menos 1, são 5 vezes 40 chibatadas menos 5. Havia uma lei que dizia que se um preso ele fosse condenado a uma quarentena de açoites, 40 chibatadas, ele não podia mais ser condenado a essa pena. O que faziam com Paulo? Condenavam Paulo a uma quarentena menos 1, ou seja, só davam 39, aí podiam aplicar a plena de novo. 5 quarentenas de açoite menos 1 é 5 vezes 40, dá quanto? 200, menos 5, 195, 195 chibatadas. Você lembra como era o chicote romano? Fora 2 surras com varas, uma noite e um dia na voragem do mar, 2 vezes em naufrágios, apedrejamento, dentes quebrados, e só Deus sabe mais o que. O corpo de Paulo era um amontoado de cicatrizes. Então Paulo diz em 2 Coríntios 11, 28, além das coisas exteriores, que são essas amenidades que eu compartilhei com vocês aqui, Paulo diz: há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo era um homem que necessitava orar. Paulo era um homem que precisava desesperadamente estar na presença de Deus, porque Paulo tinha muita gente para amar. Então ele precisava orar sem cessar, ele precisava orar continuamente. E aqui nós podemos extrair algumas lições que são tão importantes, caras ao nosso coração. A primeira delas, por que a oração é importante? Em primeiro lugar, porque a oração demonstra a nossa dependência de Deus. Eu falei para vocês que Paulo, na minha maneira de ver, foi o maior teólogo que a igreja já produziu. Passou 3 anos na Arábia, aprendendo com o Senhor a mensagem que ele iria pregar, não com Gamaliel. Gamaliel foi só uma parte do processo muito pequena, apesar de ser um professor fenomenal. Mas a escola, o seminário de Paulo mesmo foi com o Senhor. Você vai ler 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, o que Paulo vai dizer? Eu estou entregando a vocês o que eu recebi do Senhor. Eu estou entregando aquilo que eu também recebi, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Em outras palavras, o que eu aprendi com o meu Deus, eu compartilho com vocês. Escrevendo aos Gálatas, ele diz: é o meu evangelho, é o evangelho que eu aprendi do meu rei. Se qualquer um outro pregador, quem sabe até um anjo de luz, aparecer pregando qualquer coisa diferente disso, a igreja deve considerar anátema. É alguém que escreveu 50% da nossa Bíblia, pelo menos, no Novo Testamento. Esse homem, irmãos, que demonstra toda a sua dependência de Deus quando dobra os seus joelhos e ora. Porque quem ora declara a sua confiança no Senhor, além do desejo de ouvir a voz de Deus.
Escrevendo a própria comunidade de Tessalônica, Paulo vai dizer: quando vocês forem orar, orem também por mim, para que Deus me conceda a palavra no abrir e fechar da minha boca. É um homem de uma mente brilhante, um erudito poderosíssimo, dizendo: ore por mim, para que Deus me ajude a pregar. Dependência, quem ora demonstra dependência. Mas em segundo lugar, quem ora faz com que a graça de Deus atue através das suas ações. Quem ora está sempre lembrado que ele é um instrumento, ele é uma ferramenta, ele não é um fim em si mesmo. Quem ora lembra que se Deus não fizer por ele, nada vai acontecer. Quem ora deixa claro para Deus que a missão é feita por meio da graça. A oração é um pedido humilde para que Deus manifeste o seu poder. Em terceiro lugar, a oração nos coloca na presença de Deus, ao tempo em que deixa claro que nós andamos na presença dEle. Quem tem vida de oração não precisa dizer a ninguém. Você ora para um crente que tem vida com Deus, e isso fica claro no momento em que você coloca os olhos nele. Quantas experiências nós não vivemos outrora, de estarmos em uma fila qualquer, na fila da lotérica, na fila da farmácia, na fila do banco, você olha para aquela dezena de pessoas e há uma pessoa em especial que te chama a atenção, e você fica esperando aquele momento propício para conversar com aquela pessoa, até que finalmente você diz: rapaz, bom dia, boa tarde, eu nunca vi você na minha vida, mas eu te notei aqui, nessa pequena multidão, nessa fila, eu quero, por gentileza, fazer uma pergunta a você: você é crente? Aí a pessoa já usa o evangeliquez, né? Eu sou crente, graças a Deus. Outros preferem: eu sou crente pela misericórdia do Senhor. Às vezes a pessoa é tímida, ela não provoca uma conversa, mas basta uma primeira reação sua, basta que você faça algo, primeira oportunidade a pessoa vai dizer: eu sabia que você era crente, agora você falou isso, eu tenho certeza, você é crente, não é? É um comportamento, é algo que cai, você apanha, algo está fora do lugar, você conserta, a pessoa toma finalmente coragem, chega perto de você e diz: rapaz, eu estou olhando para você faz uns minutos, você é crente. Quem se comporta assim é crente, quem se veste assim é crente, quem fala dessa forma é crente, quem tem essa presença gloriosa na vida é quem é crente, cheio do poder do Espírito Santo. Você olha para a pessoa e a presença de Deus se manifesta na vida dela. Paulo era esse homem de oração. Nós precisamos de mais oração em nossas vidas. Talvez tenha sido em razão desse coração pastoral, desse comportamento orante, que Paulo lembrava tanto da igreja de Tessalônica, mas também, quem sabe, pelas características da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica possuía características formidáveis. Nos versos 2 e 3, Paulo diz: sem cessar, eu me lembro de vocês diante do nosso Deus e Pai. Paulo lembrava de 3 coisas em especial quando ele orava pela igreja de Tessalônica. Paulo lembrava da operosidade da fé daqueles irmãos. Paulo lembrava da abnegação, do amor daqueles irmãos e da esperança que eles tinham no Senhor Jesus. Em primeiro lugar, Paulo pensava em Tessalônica e lembrava da operosidade da fé daqueles irmãos. É a primeira característica da igreja de Tessalônica, segundo o apóstolo Paulo. A igreja de Tessalônica era uma igreja ativa. O termo operosidade que Paulo usa aqui vem do termo grego ergon, que significa trabalho, é aquilo que nos faz transpirar. Paulo ficou 21 dias naquela igreja, depois viajou para Bereia, de Bereia ele viaja para Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, ele recebe informações que a igreja de Tessalônica estava passando uma prova muito grande, uma luta muito grande, muita gente boa passando por dificuldades. Paulo manda Timóteo para lá, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco.
Depois Timóteo vem, encontra com Paulo já em Corinto. Paulo pergunta: e aí, Timóteo, meu filho, como é que está a igreja? Estou preocupado, os irmãos deixaram de caminhar, a perseguição fez com que aquele povo precioso ficasse pelo caminho. Resposta de Timóteo: coisa nenhuma, Paulo, a igreja está ativa, a igreja não largou a mão do arado, os irmãos estão trabalhando, é uma coisa que dá gosto de ver. Paulo escreve uma carta para fortalecer os irmãos e diz: eu ouvi falar da operosidade da fé de vocês, vocês são um povo que trabalham, sigam firmes. Nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar para Jesus, irmãos. Trabalhar enquanto é dia. Se você continuar lendo 1 Tessalonicenses capítulo 1, você vai chegar no verso 7. No verso 7, Paulo vai escrever para uma igreja onde ele permaneceu 21 dias. E ele diz assim: vocês se tornaram modelo para as demais igrejas da Macedônia e da Acaia. Aqui ele está colocando Bereia, está colocando Filipos, está colocando Corinto. Vocês são um exemplo para as co-irmãs de vocês, da maneira com que vocês estão envolvidos na obra. Olha para o verso 8, 1 aos Tessalonicenses 1:8, tem repercutido a palavra do Senhor entre vocês na Macedônia, na Acaia, por toda parte se divulga a maneira com que vocês têm se envolvido com a obra do Senhor. Que característica formidável é ser reconhecido como alguém que é um trabalhador, é um obreiro, está preocupado com o avanço do reino, com a manifestação da glória do Senhor. Não é passivo, não é inerte, não é irrelevante. Nós precisamos fugir da irrelevância espiritual, da inércia espiritual. A vida passa depressa demais, irmãos. Precisamos trabalhar enquanto é dia. No capítulo 4, verso 9, Paulo já caminha para se despedir da igreja nessa carta, e ele diz: no tocante ao amor fraternal, ou seja, no cuidado de um para com os outros, no que diz respeito a se doar, a se entregar, a se envolver, eu não tenho necessidade de vos escrever nada. Ai, que magnífico, irmãos! Porquanto vós mesmos já estáis instruídos por Deus que deveis vos amar uns aos outros. O meu irmão está precisando lá da cesta básica, ninguém precisa me dizer que eu tenho que levar, eu vou levar. Mas a igreja está precisando de fazer isso ou aquilo, ninguém, eu estou vendo a necessidade, eu posso ir, eu posso fazer. Esse povo é o meu povo, essa casa é a minha casa. Operosidade da nossa fé, irmãos. Não fique esperando ninguém te mandar ir, não fique esperando, meu irmão, um momento perfeito para fazer. A vida vai passar e você corre o risco de no final da jornada não poder dizer: combati um bom combate, porque você fica dizendo: ninguém me ama, ninguém me vê, eu quero fazer, ninguém me dá a oportunidade. Será, meu irmão, minha irmã, será? Se você quiser trabalhar, tem trabalho para você fazer. Se você quiser fazer, tem muita coisa pela qual você se envolver. Venha, se envolva, ajunte-se a essa carruagem, torne a sua fé uma fé operosa. Segunda característica da igreja de Tessalônica, era uma igreja abnegada. Paulo diz: eu me recordo diante do nosso Deus e Pai da abnegação do vosso amor. Os irmãos de Tessalônica, mesmo em meio a lutas, eram irmãos generosos. Eles possuíam um coração voltado para a obra de Deus, algo muito parecido com a igreja do Presente Médici, que eu considero uma igreja muito generosa. Uma das passagens sobre generosidade que mais fala ao meu coração, em toda a palavra de Deus, o apóstolo Paulo extraiu também dessa igreja. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, 2 Coríntios 8:1, o apóstolo Paulo está compartilhando com a igreja de Corinto o desejo que ele tinha de levar mais uma oferta para a igreja de Jerusalém. E ele vai dar um exemplo para a igreja de Corinto, de um povo que era envolvido.
de um povo que era abnegado, um povo que se doava, que se importava e investia. Ele diz, segundo aos Coríntios capítulo 8, verso 1, também, meus irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Leia-se Filipos, leia-se Tessalônica. Alguns entendiam que até Bereia estava aqui. Eu não vejo que Bereia pode estar envolvida, porque Bereia já ficava na Tessália. Mas se Bereia estiver aqui também, glória a Deus, quanto mais gente abnegada e generosa, melhor. Eu vos faço conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então Paulo diz o contexto em que esses irmãos viviam. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Verso 3, porque eles, testemunho eu, aqui é um testemunho apostólico, um apóstolo está dizendo isso para a glória de Deus, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo com muitos rogos, ou seja, eles imploraram a graça de poder participar da assistência dos santos. Em outras palavras, esses irmãos preciosos ouviram falar que Paulo estava levantando mais uma oferta para a igreja mãe, para a igreja de Jerusalém. Qual era a situação que a cidade de Tessalônica se encontrava, que a comunidade de Tessalônica se encontrava? Os irmãos estavam num momento difícil. Paulo diz, em meio a muita prova de tribulação. Imagine você encontra comigo no centro da cidade. Pastor Jamerson, bom dia, graça e paz, meu irmão amado. Pastor, como é que o senhor está? Em meio a muita prova de tribulação. Você vai dar um passo para trás. Não é coisa boa, irmãos. Muita prova de tribulação. Estou levantando uma oferta, pode ajudar? Meu irmão, eu estou atravessando um tempo de muita prova de tribulação. O que você diria? Outra vez você participa, meu irmão. Encontra outro irmão e diz, rapaz, eu falei com fulano, estou pensando em levantar uma oferta, é para ele. Muita prova de tribulação. Mas eles manifestaram abundância de alegria. Irmãos, como é que isso cabe na mesma frase? Muita prova de tribulação, vírgula, manifestando abundância de alegria. Muita prova de tribulação, manifestando abundância de alegria. E a profunda pobreza deles, não qualquer pobreza, mas a profunda pobreza. Você consegue imaginar alguém profundamente pobre? Paulo diz, em meio à profunda pobreza deles, testemunho eu, que de acordo com as posses que eles tinham, e até acima do que eles podiam fazer, eles me imploraram, verso 4, a graça. O que é graça? Você sabe, graça é favor imerecido. Paulo, a gente não merece participar dessa coleta, mas a nossa parte está aqui. Quando Paulo disse que eles imploraram, é porque provavelmente Paulo disse, dessa vez vocês não vão participar, vocês estão precisando para vocês. Vamos dar uma segurada aí, depois vocês participam. Verso 4, pedindo-nos com muitos rogos, implorando incessantemente a graça de participar da assistência dos santos. Uma das principais características de Tessalônica era a abnegação no amor. O desejo que esses irmãos tinham de ver a obra de Deus prosperar era impressionante. O que nos leva a uma das passagens mais caras ao meu coração, relacionadas aos macedônios. Eu amo os macedônios, irmãos. No céu eu vou ficar perto deles. Segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 9. Esse texto devia ser escrito com letras douradas. Houve uma época que eu tinha muita dificuldade de caminhar com a igreja de Corinto por causa desse texto. Depois eu li Filipenses capítulo 4 e compreendi porque foi que Deus permitiu que Paulo passasse por isso.
Mas quando eu era mais novo, na época de seminário, e até quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, irmãos, eu tinha uma relação delicada, peculiar com a igreja de Corinto, por causa desse verso. 2 Coríntios capítulo 11, verso 9. E estando entre vós, Paulo quer dizer que ele era pastor em Corinto. Paulo ficou 1 ano e meio nessa cidade, plantou a igreja e cuidou dela por 1 ano e meio. Estando entre vós, leia-se entre os coríntios, Paulo diz, ao passar privação, ao passar fome, eu não contei para ninguém. Eu não me fiz pesado a ninguém. Mas o verso continua, pois os irmãos quando vieram de onde? É bonito, né, irmãos? Mas os irmãos quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de você pesado. A igreja de Corinto nesse momento não cuidava de Paulo, mas havia uma igreja que cuidava. Quem eram, irmãos? Eram os macedônios. Os macedônios eram abnegados em amar, eles eram propensos a amar. Que povo precioso, esse é o exemplo a ser seguido. Eles eram operosos na fé, eles eram abnegados no amor e eles eram firmes na esperança. A expressão firmeza que Paulo usa aqui, firmeza na esperança, se trata de uma única palavra no grego, hipomones. O termo hipomones tem a ver com a capacidade daquele que sofre, mas permanece firme. Daquele que tem tudo para desistir, mas não desiste. Era a firmeza da igreja de Tessalônica. Após ter deixado aqueles irmãos, tendo ficado ali apenas 21 dias, Paulo toma conhecimento de que o povo estava em dificuldade. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos por ocasião da escola dominical e nós vamos aprofundar muito isso. Mas nesse momento, quando Paulo, estando em Atenas, ouve falar que Tessalônica precisava de ajuda urgente, Paulo não estava com Lucas, porque Lucas já estava em Filipos. Paulo não estava com Silas, porque Silas havia ficado em Bereia. Paulo olha para o lado e vê um garoto de 16 ou 17 anos, magrinho, só pele e osso, Timóteo. Aí Paulo fala assim: Timóteo, nunca pisou nem no seminário, irmãos, primeira experiência missionária. Timóteo, eu tenho uma missão para você, meu filho. A cidade de Tessalônica poderia ter algo em torno de 300 mil habitantes, alguns falam em 400 mil, era gigantesca. Timóteo, eu tenho uma missão para você. Você vai viajar sozinho lá para Macedônia. Paulo já estava na Hélade, na Grécia, e Timóteo ia voltar pela Europa, para Macedônia. É lá na ponta do mapa, irmãos. Vai lá, meu filho, e cuida daquele povo. Depois vem aqui e me conta o que é que está acontecendo por lá. E talvez seja isso que mais me encanta em Timóteo. Timóteo provavelmente não seria o jovem que nós escolheríamos para liderar a nossa Jubrac, porque Timóteo era muito tímido, tinha muitos problemas de saúde. Mas se eu tivesse que definir Timóteo numa única palavra, sabe qual seria? Fiel. Timóteo era alguém com quem Deus podia contar. O nome Timóteo significa aquele que honra ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, olha o que Paulo vai dizer. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1. 1 Tessalonicenses 3, 1. Pelo que, não podendo mais suportar o cuidado por vós, a preocupação por vós, me pareceu bem ficar sozinho em Atenas. Sozinho porque Silas estava em Bereia, Lucas estava em Filipos. E enviamos o nosso irmão Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer de Timóteo, irmãos, para a igreja de Tessalônica. Timóteo é ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas
tribulações. Se fosse nos dias atuais e a nossa igreja fosse Tessalônica, chegava Pedro, filho de Fabiana. A luta, uma prova aqui, muita gente boa pensando em parar, em desistir, perseguição por todo lado. Aí chegava o Pedro, 17 anos Pedro tem, 16. Domingo à noite, aí subia Pedro aqui, igreja lotada. Irmãos, vamos se acalmar, que vai dar tudo certo. A gente vai passar pela prova, nós vamos vencer o desafio, e Deus vai ser glorificado. E quem sabe você no seu coração dizendo, agora esse barco naufraga de vez, meu Deus do céu. Mandaram um adolescente para pastorear a igreja. Alguns dias depois, Timóteo retorna. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos o quê? Boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Como é que Paulo sabe que essa igreja era operosa? Como é que Paulo sabe que essa igreja era abnegada? Como é que Paulo sabe que essa igreja era resiliente na esperança da vitória do nosso rei? Foi Timóteo, irmãos, que chegou lá e disse, Paulo, só você vendo, o povo está caminhando, o povo está trabalhando, o povo está cheio do poder do Espírito Santo. Aí Paulo, eu vou fazer uma carta para dizer para esse povo que eu estou com eles também, que eu penso neles sem parar, que eu oro por eles todos os dias, para vê-los prosperar cada vez mais para a glória de Deus. Hoje em dia nós perdemos essa essência, irmãos. Nós estamos apressados demais, ocupados demais. Talvez hoje um garoto voltaria com notícias preciosas como essa, e nós diríamos, depois eu ligo para eles, depois eu mando um WhatsApp. Está bem, né? Graças a Deus. Paulo tinha um senso de urgência no coração. Por isso no verso 4 ele diz, eu reconheço, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. É como se, em outras palavras, no verso 4, Paulo estivesse dizendo, com o retorno de Timóteo, o que ele falou que vocês estão vivendo aí, agora eu sei que de fato vocês são crentes. Vocês nasceram mesmo de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu gostaria de encerrar, irmãos, essa breve reflexão que eu tive compartilhando com vocês as características da pregação de Paulo em Tessalônica. Até agora eu compartilhei com vocês as características da igreja. Operosa, abnegada, esperançosa. E as características da pregação de Paulo? Quais eram? Muita gente boa fica surpresa quando nós falamos que Paulo só ficou 21 dias em Tessalônica. Há missionários experimentados, homens de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, que estão há anos tentando plantar uma igreja, e infelizmente não conseguem. Paulo plantou uma igreja em 21 dias. Como foi que ele fez isso? A pergunta é, como foi que o evangelho chegou a Tessalônica? No verso 5 Paulo responde, ele diz, o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra. Pregar para Paulo não era dar uma aula, irmãos. Pregar para Paulo não era ler uma bula de remédio ou uma receita de bolo. Pregar para Paulo era uma questão de vida ou morte. Tinha a ver com ser condenado ou ser salvo, estar perdido e ser encontrado, ser cego e passar a ver, estar morto e ressuscitar. O nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra. Então como foi que ele chegou, Paulo? Ele diz, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Você olha para um texto como esse e você diz no seu coração, Senhor, eu quero pregar assim, eu quero evangelizar assim, eu quero dar aula assim, eu quero discipular assim, quando eu subir para tocar eu quero cantar assim, no poder, cheio de Espírito Santo e em plena convicção, eu quero cantar assim,
cheio de poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Eu quero fazer tudo o que vier às minhas mãos dessa forma, assim como Paulo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Como o Evangelho chegou a Tessalônica? Em primeiro lugar, o Evangelho chegou com poder. Dunamis. O termo grego dunamis é a raiz da nossa palavra em língua portuguesa, dinamite. O que é que uma dinamite faz? Explode, irmãos, arrebenta, mostra que está ali, tem presença, tem vigor, tem poder. Mas etimologicamente, dínamos ou dunamis é aquilo que movimenta, é aquilo que gera energia, é aquilo que retira da inércia. Nos carros mais antigos havia uma peça chamada dínamo. Quem sabe para que serve um dínamo? Gerar energia. Vocês lembram na aula do domingo passado que os discípulos estavam loucos para começar a evangelizar e Jesus disse: não saiam de Jerusalém, porque faltava dínamo, faltava energia. Mas em Atos capítulo 1, verso 8 está escrito: vocês receberão poder. É a palavra que Paulo usa aqui. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí sim vocês vão poder se movimentar, e eu vou levar vocês, e eu vou encorajar vocês, e eu movimentarei vocês por toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, era isso que nós encontrávamos na vida de Jesus. Em Marcos capítulo 1, verso 21, está escrito: depois Jesus e os discípulos entraram em Cafarnaum, e logo correu a notícia que Jesus estava na sinagoga. E as pessoas que ouviam Jesus pregar maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, como quem tem poder, e não como os escribas. Você consegue imaginar Jesus pregando? Mas que demonstração de poder extraordinário! Paulo de fato aprendeu com o melhor. Escrevendo para a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, Paulo vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Nos dias atuais não pode ser diferente. A palavra de Deus precisa ser pregada no poder de Deus. O pastor Horatius Bonar, há muitos séculos atrás, já dizia: em uma época onde os homens estão preocupados com melhores métodos, Deus está preocupado com melhores homens, homens de poder. Irmãos, estudar é importante, ter um exegese impecável é imprescindível, fazer um esboço bem elaborado é fundamental. Mas se não existir poder na vida de quem compartilha a mensagem, ele não vai passar de um sino que ressoa, como um pedaço de metal qualquer que reverbera um som inarticulado. Nós precisamos de poder. Paulo pregou o evangelho em Tessalônica em poder, mas em segundo lugar, Paulo pregou o evangelho em Tessalônica no Espírito Santo. Há uma frase do pastor Ronaldo Lidório que fala demais ao meu coração, irmãos. Eu já repeti ela tantas vezes aqui. O pastor Ronaldo Lidório diz: sem o Espírito Santo, nada de bom acontece. Com o Espírito Santo, qualquer coisa pode acontecer. O pastor Lloyd Jones, que é um pastor que agrega muito valor à minha vida, certa vez disse o seguinte, palavras do Lloyd Jones: eu estou convencido de que o principal problema com a maioria de nós e com a igreja em geral é que parece que nos esquecemos da presença e do poder do Espírito Santo. Nós somos tão formais, tão arrumados, tão organizados, nós temos tanto controle que nos esquecemos de uma outra evidência: o poder, a glória e a santidade do Espírito Santo. Eu estou convencido que a maior necessidade da igreja é perceber novamente a atividade do Espírito Santo. A nossa agenda diária devia ter mais espaço para o Espírito Santo.
Todos nós somos muito ocupados, passamos o dia em reunião, lemos muitos livros, resolvemos incontáveis demandas. No final do dia, geralmente, todos nós estamos cansados, e então a gente diz assim: hoje o meu dia foi corrido, eu estive em muitas reuniões, falei com muita gente, resolvi muita coisa. Mas, infelizmente, são poucos os dias em que Deus participa de tudo isso. Nós devemos, irmãos, quem sabe, no final de um dia qualquer de trabalho, poder dizer assim: hoje o meu dia foi corrido, eu tive muitos compromissos, inclusive, passei a manhã inteira com o meu Deus. Eu li a sua palavra, eu ouvi a sua voz, eu me derramei perante Ele, e então eu segui com a minha vida. Se você não pode ter uma manhã inteira com Ele, então tenha uma tarde. Se você não pode ter uma manhã ou uma tarde, então tenha parte da noite. Se você não tem uma manhã, ou uma tarde, ou parte da noite, rasgue a sua agenda. Busque em Deus condições de ter uma outra vida, porque está tudo errado. Não importa quão ocupado você seja, você precisa ter tempo para Deus. A sua reunião mais importante, não se engane, é com o Senhor. A pessoa mais importante com quem você deve falar é com Deus. A demanda mais urgente que você tem é estar sensível à voz dEle. Se Deus for com você, tudo irá bem. Se Deus não for contigo, ainda que todos os demais estejam com você, não vai dar certo. Deus em nós, irmãos, é a esperança da glória. Nós precisamos do Espírito Santo mais e mais em nossas vidas. E finalmente, em último lugar, nós precisamos de plena convicção. A expressão grega para plena convicção se traduz em uma única palavra: pleroforia. Significa estar repleto. É como um copo completamente cheio. Pleroforia. Não há espaço para nada. No que diz respeito a viver para Deus, quando nós olhávamos para a vida de Paulo, a sensação que tínhamos é que não havia espaço para mais nada. Nos dias atuais, a gente luta para ter tempo para Deus. Na época de Paulo, ele se esforçava para ter tempo para outras coisas. Plena convicção. Na época da Reforma Protestante, não era incomum que muitos estudiosos viajassem até Wittenberg para ouvir Lutero pregar. Todo mundo achava que iria encontrar um grande erudito. E quando eles chegavam lá, encontravam um pregador apaixonado. Lutero dizia: quando eu subo no púlpito da capela, eu subo para falar para as minhas ovelhas. Para que as minhas ovelhas ouçam não a minha voz, mas a voz de Deus. Vocês, doutores em teologia, vocês querem uma aula? Apareçam amanhã de manhã na universidade. Irmãos! Um grande pregador da época disse: viajei para ouvir Lutero e senti o homem. Quando Spurgeon pregava na segunda metade do século XIX, na Inglaterra vitoriana, as pessoas desciam das carruagens, das charretes, e as pessoas estavam gritando nas praças: Spurgeon, Spurgeon, apontando para o tabernáculo. Quando aquelas pessoas que viajavam quilômetros a fio para ouvir o grande pregador vitoriano saíam da igreja e eram finalmente indagadas a respeito da experiência de ouvir Spurgeon pregando, sabe o que elas diziam? Hoje eu vim aqui por Spurgeon, mas no próximo domingo eu vou voltar por Jesus. Plena convicção. Plena convicção. George Whitefield se formou no seminário engraxando sapatos, lavando banheiros, cuidando de jardins. Estudava com os livros que ele tomava emprestado dos professores. Quando o garoto começou a pregar, irmãos, nas praças, porque ele não era admitido nas igrejas, as pessoas diziam que Whitefield parecia um serafim. Você sabe o que é um serafim? Um serafim é um ser de fogo. Fogo no poder de Deus.
Nós estamos tão preocupados com estratégia de divulgação, irmãos. É a palavra de ordem da igreja do século 21. Divulgação. Divulgação. Divulgação é importante. Sabe o que os puritanos diziam? Você quer ver um evento lotar, uma igreja repleta de pessoas? Coloque um homem cheio do poder do Espírito Santo no púlpito. Coloquem um homem ardendo no Espírito Santo no púlpito, e os pecadores vão lotar a igreja para ver esse homem queimar. Porque Deus é tão poderoso a ponto de pegar um graveto seco e por meio dele incendiar verdadeiras florestas. Nós precisamos de mais convicção naquilo que nós estamos fazendo. Houve 2 puritanos que marcaram muito a minha vida, o Horton e o Baxter, que é o mais conhecido. Quando esses 2 puritanos morreram, 2 grandes pregadores. Alguém disse assim: o Horton foi chamado por Deus para acender uma vela. O Baxter foi chamado por Deus para incendiar o mundo. Se você pudesse escolher hoje à noite, quem você seria? Jesus certa vez pôde escolher. Sabe o que Jesus disse? Está lá em Lucas capítulo 12, verso 49. Lucas 12, 49. Eu vim incendiar a terra. E o que mais quero? Se eu já consegui. Ele veio transformar vidas, impactar realidades, escrever novas histórias. Ele veio lançar fogo sobre a terra, um fogo que purifica, um fogo que transforma, um fogo que traz vida e vida em abundância. E o que mais ele desejava? Se naquele momento ele já havia conseguido. O que você veio fazer? Eu sei o que Paulo foi fazer em Tessalônica. Paulo foi incendiar aquela cidade, no poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E quanto a mim, irmãos, e quanto a vocês. Eu quero fazer 3 considerações e nós vamos orar. A primeira delas, é tempo de voltarmos a ter tempo para Deus em nossas agendas. Você, meu irmão e minha irmã, tão ocupados. Que manhã vocês vão separar para Deus? Já vão anotando aí, bota na agenda aí. Que noite agora vai ser preenchida com esse compromisso? Por oração, por leitura, por contemplação, por um desejo premente de buscar a glória de Deus. Paulo mencionava a igreja de Tessalônica em todas as suas orações. Paulo tinha tempo para Deus. Paulo era um homem que orava. Como eu me envergonhava essa semana, irmãos. Eu fui tão profundamente abençoado junto com o pastor Euder, pastor Rony e demais pastores do Devocional Diário, porque o Samuel, que recebeu alta hoje, foi alvo das nossas orações, meia hora por dia, durante pouco mais de 10 dias, eu ficava calculando em casa, nós oramos 6 dias, meia hora por dia, 3 horas de oração, é uma coisa sensacional. Se eu orar, Senhor, meia hora por dia, todos os dias, em um mês eu vou ter orado 15 horas. Irmãos, não é pela quantidade, mas é pelo que esse acumulado pode fazer. Não se trata meramente de 15 horas, foram 15 horas com Deus. Se eu orar 1 hora por dia, no final de 30 dias, eu terei passado 30 horas com o meu Deus. Irmãos, isso é magnífico. Poder e plena convicção foram 2 das principais características da pregação que alcançou Tessalônica em 3 semanas. Poder e plena convicção. Há 2 conselhos importantes para todos nós aqui. Se você vai pregar, se você vai evangelizar, se você vai tocar, cantar, faça isso com poder. Pulando e gesticulando, poder é isso? Não, irmãos. Faça isso com poder. As pessoas vão olhar para você e vão saber que você está cheio do poder de Deus. Se você vai pregar, se você vai evangelizar, se você vai ensinar, se você vai cantar, então creia nisso que você vai fazer. Eu acho que Paulo conseguiu plantar uma igreja em 21 dias, porque quando as pessoas olhavam Paulo pregando, devia ser algo fascinante para a glória de Deus. Paulo pregava como quem acreditava. Paulo pregava como quem pregava no poder. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Milagres aconteciam.
Como eu disse há pouco tempo, irmãos, o pastor Horácio disse que em uma época onde nós estamos à procura de melhores métodos, Deus está à procura de melhores servos. Melhores servos. Melhores servos. Essa semana, pensando nesse texto e tentando orar, engatinhando na oração, irmãos. Irmãos, como é triste ser um pigmeu na oração. Nós às vezes somos gigantes na teologia, gigantes na erudição, gigantes, irmãos, na projeção, mas somos muito pequenos na intimidade, na batalha diária, na luta com Deus, nas lágrimas derramadas. E eu dizia para ele: ô Senhor, me faz crescer aqui, me leva para esse lugar da oração, Senhor, me leva para ter esse tempo contigo, refaz essa agenda, Senhor. Se eu não tenho tempo para ti, está tudo errado na minha vida, meu Deus. Eu quero viver em poder, eu quero viver no Espírito Santo, eu quero viver em plena convicção, mas eu sei que isso custa muito caro, irmãos. São horas de renúncia, são momentos a sós com Deus. É o que o Lutero chamava de bigorna da formação. Mas se para ver uma igreja nascer em 21 dias, é isso que precisa ser feito. Eu acho que o melhor a ser dito por todos nós hoje à noite seria: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém.